Boa noite a todos, meus irmãos. Muita paz a encarnados e desencarnados. Sejam muito bem-vindos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, nosso Pai, estamos iniciando nossa reunião virtual de estudos e tratamento espiritual do Centro Espírita Isaac Lima. Convidamos a todos acompanhar a leitura da página que será lida por nosso irmão Tiago Nascimento, representando a mocidade do Centro Espírita Isaac Lima. A seguir, a prece inicial. Muita paz a todos. Caminho, Verdade e Vida. Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Lágrimas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou sem pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas a seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Unamos nossos pensamentos, meus irmãos, em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, a fim de que possamos, todos nós, ser merecedores da assistência, do amparo dos espíritos amigos encarregados de nos sustentar nesta reunião de caridade. Digamos assim: amigo Jesus, em teu abençoado nome, Senhor, aqui nos encontramos reunidos fisicamente, distantes uns dos outros, mas nossos pensamentos, Senhor, unidos em torno do teu nome, em nome de Deus nosso Pai, rogamos o amparo para a nossa reunião. Rogamos o amparo para cada um de nós, encarnados e desencarnados que fazem parte desta reunião de assistência espiritual. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa os nossos lares, que nesse instante faz uma extensão da casa de Isaac Lima. E assim, em teu nome, Jesus, permita
possamos dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje, dando graças a Ti e graças a Deus. Muita paz a todos. Bem, meus irmãos, o nosso tema em estudo na noite de hoje tem como título O Jugo Leve. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 1 e 2. A expositora da noite de hoje, nossa irmã Valéria Alves, com a palavra, minha irmã. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de Jesus possa envolver os nossos corações, as nossas mentes, nos proporcionando serenidade, conforto, harmonia nesse ambiente virtual do qual nos utilizamos para falarmos do Teu Evangelho de amor. E que possamos não só entender a lição da noite de hoje, mas que ela possa ser um caminho a seguir, que ela possa ser a nossa prática do dia a dia, que ela possa fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada, nos consolando, nos reanimando, nos proporcionando a esperança necessária para darmos continuidade à nossa caminhada. E o nosso estudo da noite de hoje, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador. E os itens que nós vamos estudar são os itens 1 e 2, que falam sobre o jugo leve. Nós vamos ler os dois itens, que são itens pequenos, e depois nós faremos alguns apontamentos a respeito deles. E o nosso item 1, ele fala assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso foi anotado no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Então, nós já começamos aí, com esse item lido, nós percebemos que ele é dividido em duas partes. Ele tem a primeira parte, que fala sobre a consolação, né? Jesus nos convida a ir a Ele, a nos aconchegar ao seu coração amoroso, nessa primeira parte, e nos promete consolação para as nossas aflições, nos promete consolação para as sobrecargas da vida. Mas, logo em seguida, Jesus diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quer dizer, só após eu tomar sobre mim o seu jugo e o seu fardo, eu terei essa consolação necessária, né? Eu terei a felicidade de ser consolado pelo caminho e de poder seguir em frente sem me preocupar com mais nada. Então existe uma condição. Jesus, ele nos coloca uma condição. Ele nos convida a ir a Ele. Ele nos diz que está disposto a nos receber em seu coração. Mas ele diz que para isso é necessário uma condição. É necessário que a gente possa estar apto a receber o seu jugo e caminhar, né? E dar continuidade à nossa vida, recebendo dele todo o tempo o consolo nas nossas aflições e nas sobrecargas da vida. No item 2, nós temos assim:
Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar os homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então Jesus primeiro oferece o consolo, primeiro ele oferece a nós o esclarecimento necessário, o esclarecimento que vai nos livrar da ignorância, que nos faz incorrer nos erros que trazem dor e sofrimento, que trazem as sobrecargas e as misérias da vida. Então, é necessário primeiro o consolo. Primeiro eu preciso ser esclarecido. E é isso que Jesus faz. Mas logo em seguida, ele lança o desafio, né? E aí diz assim: entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então nós vamos encontrar esse desafio de Jesus em várias passagens, em vários ensinamentos seus. Porque, na verdade, o ensinamento dele para exercer um consolo efetivo, ele precisa da nossa transformação, ele precisa do nosso trabalho a fim de nos modificarmos. Tem uma passagem que é do paralítico do tanque de Betesda. Essa passagem foi anotada em João, no capítulo 5, onde Jesus diz assim... ele encontra o paralítico ali, ele está numa situação de aguardar que um anjo possa sacudir as águas daquele tanque para que ele possa entrar e ser curado, só que ele é paralítico e ele depende de alguém que o socorra. E é interessante essa passagem porque Jesus se dirige a ele, não é ele que vai a Jesus pedir, né? Jesus se dirige a ele e pergunta a ele o que ele quer. E ele fala, ele não pede a Jesus para ser curado, ele fala que ele quer ajuda para entrar no poço quando o anjo passar por ali e sacudir as águas. E Jesus responde para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus, na verdade, estava propondo com isso que ele leve como experiência para a vida a situação dolorosa que vivenciou. Como quem quer nos dizer que é preciso aprender com as experiências vivenciadas para que não a repitamos. Então Jesus diz a ele que é para tomar o leito dele, o fruto das suas amarguras, das suas dores, e leve com ele como experiência para a vida, para que aquilo que causou aquele momento doloroso não se repita. Nós vamos encontrar no livro Falando a Terra, no capítulo 32, falando desses desafios, né? Uma frase do Espírito que assina como Mariano, onde ele diz assim: a palavra do Cristo no Sermão da Montanha possui muito mais desafio do que reconforto. Nós costumamos receber o consolo que o Sermão da Montanha nos traz, né, nos proporciona. Mas, por vezes, esquecemos que ele é um desafio, a nossa transformação, a transformação dessas condutas equivocadas que nos levam à dor e ao sofrimento, né? E eu separei algumas partes do Sermão da Montanha, alguns itens do Sermão da Montanha, e a gente vai encontrar: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus.
Para ser um pobre de espírito, eu preciso exercitar a humildade para ganhar o reino dos céus, que é a promessa de Jesus, que é o consolo que ele me oferece naquele momento, né? O de ser um bem-aventurado a fim de ganhar o reino dos céus, eu preciso ser humilde, uma pessoa que precisa domar o orgulho que ainda existe em nós, em cada um de nós, né? Em bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Nós precisamos ouvir também quando Jesus nos convida a ser simples e puro de coração, não ser preconceituoso, não pensar no mal, não promover escândalos. Isso tudo está contido nesse chamado de Jesus. Não é somente ter puro o coração como um simbolismo. Isso não é um simbolismo. Isso é um ensinamento, é uma lição para a vida, é algo que precisamos exercitar, é algo que precisamos aprender e colocar em prática. É o fardo que Jesus fala, é o fardo dele que ele está nos oferecendo. É a transformação que devemos impor a nós mesmos, a fim de que estejamos aptos a ser bem-aventurados. E bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra e porque serão chamados filhos de Deus. Para isso, eu preciso ser moderado, eu preciso ser manso, preciso ser afável, paciente, obediente, resignado, não ser violento. Nós vivemos num mundo onde a violência se exerce, e é interessante que Jesus, quando fala da violência no Evangelho, ele faz tipo uma gradação da violência, né? Começa desde lá com a violência física até a violência moral, que é você agredir o outro moralmente, agredir o outro com palavras. E é o que mais se vê hoje, as pessoas se agredindo, se degladiando por questões sociais que deveriam unir toda a população e, na verdade, separa. Então, assim, é necessário que a gente entenda que a proposta da bem-aventurança é para quem está disposto a promover em si mesmo essa transformação. E ela não é fácil, não é uma transformação fácil, porque implica em eu lutar contra mim mesmo. Ele fala, no Evangelho tem também os bem-aventurados, os que são misericordiosos. E aí, para ser misericordioso, eu preciso perdoar as ofensas, eu não devo julgar os meus companheiros, eu não devo ser mais rigoroso com o erro alheio do que eu sou com o meu. Então, são essas propostas que estão implícitas nos ensinamentos de Jesus e que o Espírito Mariano fala que, na verdade, os ensinamentos de Jesus, antes do consolo, existe o desafio. Existe o desafio da minha transformação moral. Existe o desafio de me olhar e dizer: eu preciso alcançar essa condição para que eu seja um bem-aventurado. E geralmente a gente se coloca na posição de estar sempre precisando do consolo, porque eu estou sempre incorrendo no mesmo erro que me traz dor, que me traz sofrimento. É por isso que é necessário a observância da lei, como Jesus fala. A observância dos seus ensinamentos, porque observância significa o cumprimento da lei, né? Porque quando eu cumpro essa lei em mim, eu me isento da dor que promove as minhas atitudes equivocadas.
É isso que eu preciso aprender. E é a isso que Jesus me convida nessa passagem do jugo leve, nesse Cristo Consolador. Nós que somos espíritas, que estamos dentro da casa espírita, aprendendo os ensinamentos de Jesus, que vamos lá, às vezes, a semana inteira. Isso não basta. Não basta se eu não incorporo aquele ensinamento, se eu não trago ele para a minha vida, se eu não faço dele o meu dia a dia. No livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio C. Miranda, nós estávamos estudando esse livro antes de começar a pandemia, e tem uma passagem nesse livro, ele é feito de histórias, de narrativas sobre as reuniões de desobsessão. E eu fiquei assim bastante impressionada com um dos estudos que nós fizemos, onde nós encontramos a narrativa de um diálogo passado em uma reunião de desobsessão entre um companheiro que, depois de muitas passagens por essa reunião, a fim de ser demovido de um processo obsessivo e imposto a um companheiro encarnado, finalmente ele se convence de que é preciso perdoar para sua própria felicidade e para que possa prosseguir em seu processo de evolução. Enquanto esse companheiro conversava com um esclarecedor sobre a sua decisão de mudar, porque ele já tinha decidido mudar, ele diz que ele está convencido da necessidade dessa mudança, mas que também sabia que iria trocar uma dor pela outra, sabendo que não seria fácil a sua transformação. Essa fala dele me impressionou, porque eu fiquei pensando, a gente, na verdade, tem um medo desse sofrimento que é imposto pela transformação, né? Pela nossa transformação moral. Mas quando eu vi essa fala do companheiro, eu fiquei pensando, enquanto ele estava sofrendo o fato de estar interferindo na vida do outro, porque era isso que estava acontecendo, ele estava vivenciando um momento de sofrimento constante, num processo obsessivo, onde o indivíduo não tem paz, né? E às vezes são processos, como a gente já viu muitas vezes, que levam séculos na vida, interrompendo a vida da criatura, ela fica estacionada no tempo, no seu processo de evolução. E enquanto a criatura está naquela situação de impor a dor ao outro e estar sofrendo a dor muitas vezes do outro, porque estão em posições inversas, um encarnado, o outro desencarnado e vice-versa, o indivíduo ele não tem uma visão de futuro, ele não tem uma noção de que ele pode modificar a vida dele, de que ele pode ser feliz. Ele simplesmente está tão envolvido com aquele processo de vingança, de ódio, que ele não consegue divisar uma mudança em sua vida. E quando ele disse que ele iria trocar uma dor por outra, eu fiquei pensando, eu fiquei assim com pena dele e fiquei pensando naquela fala dele. E eu cheguei à conclusão de que as dores, elas são diferentes. Uma remete a um sofrimento sem remissão. Enquanto eu estou vivenciando o mal, eu não tenho perspectiva de felicidade. Mas quando eu decido mudar, eu tenho a presença constante de Jesus, me lembrando que Ele está me aguardando no final do caminho a percorrer. Isso me traz esperança, me renova a esperança e a coragem para perseverar naquele caminho, né? A dor a qual o companheiro está se habilitando agora, como ele diz, né, que vai trocar uma dor pela outra, é a dor da sua transformação moral, que o levará à felicidade e terá o amparo do Cristo em todo o caminho que ele fizer. Né? Então, são situações bem diferentes, são tipos de dores diferentes. Uma
A dor moral causada pela sua própria incúria, pelo seu próprio comportamento diante das leis divinas. A outra, a dor natural, o sofrimento natural de precisar se transformar, de precisar passar por experiências que vão proporcionar a sua transformação, que vão fazer com que ele encontre lá no fim do túnel uma luz, né? Com que ele olhe para frente e consiga divisar. Quando os momentos em que ele estava envolvido naquele processo de obsessão, ele não conseguia isso. Ele não conseguia ter descanso em nenhum momento. Então é diferente, né? A gente às vezes coloca as nossas expectativas de felicidade nesse mundo em coisas que não nos dizem respeito, em coisas que não acrescentam absolutamente nada em nossas vidas e acabam, muito pelo contrário, nos distanciando dos objetivos da vida. Porque a vida, ela tem um objetivo. As experiências que a gente vive aqui, elas têm o objetivo de nos transformar, de nos habilitar a sermos os bem-aventurados, né? E quando a gente está vivenciando essas experiências com a certeza de que estamos sendo amparados, quando aceitamos o desafio que o Cristo nos coloca de seguir naquele caminho, de seguir observando as leis, cumprindo as leis em nossas vidas, em nossa caminhada, nós encontraremos sempre o consolo que é necessário. Sempre. No capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, que na parte 4ª fala das penas e gozos terrestres. E aí fala da felicidade e infelicidade relativa. Na questão 920, Kardec pergunta assim: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos respondem: não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível. O que nos proporciona essa felicidade relativa é o cumprimento dos nossos deveres, de cumprirmos aqui na Terra com aquilo que é a nossa destinação. E o Consolador Prometido nos proporciona esse conhecimento, o conhecer a nossa destinação. Sentamos às sextas-feiras, às segundas-feiras, nas reuniões públicas, frequentamos os grupos de EGE, onde estudamos sobre os objetivos da vida, onde falamos sobre essas questões que envolvem o meu amadurecimento quanto espírito imortal que eu sou. Então, eu tenho uma base na qual me apoiar para promover em mim essa transformação. Joana de Ângeles diz que hoje somos espíritos extremamente inteligentes. Já sabemos definir aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. E quando incorremos no mal, é porque nós queremos, é porque nós fizemos a opção pelo mal. Então, quando nós decidirmos a aceitar esse fardo leve que Jesus nos oferece, esse fardo que eu posso suportar, que eu posso levar, e nessa tarefa de levar esse fardo, eu terei o seu amparo, terei o seu apoio, terei a consolação necessária para que eu consiga ter sucesso nessa minha empreitada. Né? Eu preciso seguir esse caminho, preciso modificar a minha vida, preciso responder ao chamamento do Cristo quando ele pronuncia o vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Né? Então, Jesus nos convida,
todo o tempo a nossa transformação. Nós já sabemos qual é o caminho a se fazer e vamos, na verdade, protelando, aumentando essa infelicidade que encontramos, por vezes nos apegando a situações que vão nos trazer dor e sofrimento. Quando temos a felicidade de saber que Jesus nos aguarda lá no final. E para a gente encerrar o nosso estudo dessa noite, eu trouxe uma página que é do livro Marcas do Caminho. É uma psicografia de Emmanuel. E ele diz assim: sofres? Não te esqueças do vinde a mim, do Divino Mestre, e procura com ele o manancial da consolação. Entretanto, não ouvides que o Senhor espera, não lhe tragas o fardo escabroso das torturas morais pelos caprichos desatendidos. Na incapacidade de praticar o mal, de vez que em muitas ocasiões a nossa dor é simples aflição da nossa própria rebeldia à frente da lei. Olha o que ele nos diz, que aquilo que a gente acabou de falar, que está exposto aqui no capítulo 1 da quarta parte de O Livro dos Espíritos, né? A nossa felicidade, que muitas vezes a gente coloca as aspirações da nossa felicidade onde ela não está. Porque a nossa vida, ela possui um objetivo. E esse objetivo não é possuir esse mundo onde nós estamos, porque ele é um mundo material e nós somos espíritos, né? E ele continua dizendo: tem sede? Busca no Cristo a fonte das águas vivas, na certeza, porém, que a corrente cristalina apagar-te-á a volúpia do conforto e o anseio indébito de ouro e dominação. Tens fome? Procura o benfeitor celeste, procura no benfeitor celeste o pão que desceu do céu. Entretanto, roga-lhe antes de tudo, te sacia a fome desvairada de prazeres e aquisições inúteis, para que não te falte o ingresso ao banquete da luz que o Evangelho pode te propiciar. Sentes-te enfermo? Procura em Jesus, o divino médico, contudo, pede-lhe atentamente te conceda o remédio contra as tuas próprias inclinações a desordens e excessos, porquanto de ti mesmo procedem as vibrações enfermiças que te constrangem ao desequilíbrio orgânico. Há muita dor que é simplesmente inconformação e desrespeito aos estatutos que nos governam. Há muita sede que é mera ambição desregrada, atormentando a alma e arrastando-a para o resvaladouro das trevas. Há muita fome que não é senão exigência descabida do espírito invigilante. Há muita moléstia que expressa tão somente intemperança mental e hábitos viciosos que é necessário extirpar. Vinde a mim, disse-nos o amigo eterno. Saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos, se desse modo colocar-nos-emos ao encontro do nosso divino Mestre e Senhor. Nós somos espíritas, somos os consolados desse Cristo Consolador que esse capítulo fala para nós, né? Somos nós aqueles que já foram consolados pela misericórdia divina com o conhecimento das consolações que as suas leis trazem para nós. Porque o Espiritismo é isso, é o nosso consolador prometido por Jesus em curso na Terra. E nós, espíritas, já temos esse consolo a nosso favor. Agora, o que precisamos é
o vinde a mim, é aceitar esse desafio do Cristo e caminhar na direção dele, com a certeza de que ele vai pensar as nossas dores, vai curar as nossas feridas, nos habilitando a situações melhores do que essa que estamos vivendo neste momento difícil pelo qual estamos passando. E o que precisamos fazer por isso é estender a mão na direção do Cristo, aceitando o seu desafio de modificar em nós aquilo que precisamos modificar, para que nos habilitemos a ser recebidos por esse mestre de amor, assim como foram os discípulos, como Simão Pedro, como Maria de Magdala, que tiveram tantas dificuldades morais em suas vidas, mas se habilitaram pelos seus atos, pelo seu comportamento, depois do contato com o Cristo, modificando as suas vidas, né? Tanto que no final de tudo, Pedro, convidado a apacentar as ovelhas, depois de ter negado Cristo por 3 vezes, ele cumpre religiosamente com essa tarefa, uma passagem, uma vida de muito sofrimento, de muita dor durante mais de 30 anos. E quando desencarna, não se sente nem habilitado a ser crucificado como o mestre foi, e pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, que nós tenhamos a coragem de atender a esse chamado do Cristo, o vinde a mim, que possamos esticar a nossa mão em direção a Ele, que possamos nos habilitar a esse consolo que Ele nos propõe. Que Jesus possa ficar em nossos pensamentos, em nossa vida, em nossos atos, todo o tempo, para que possamos realmente seguir esse caminho, para que possamos ter a coragem de mudar aquilo que precisa mudar em nós, a fim de que sejamos felizes. Que a paz de Jesus fique com todos. Estamos nos aproximando do final de nossa reunião. Gostaríamos de agradecer a colaboração do nosso irmão Tiago Nascimento, bem como da nossa irmã Valéria Alves, assim como a presença de todos que, mesmo de forma virtual, nos prestigiaram com as suas presenças. Agora oremos, meus irmãos. Amigo Jesus, só nos resta agradecer em Teu nome, Senhor, esses momentos de assistência, de paz, de aprendizado, de reflexão, que fomos, de alguma forma, Senhor, todos nós beneficiados. Abençoa os nossos propósitos, Senhor, de caminhar na Tua direção, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, convidamos a todos que permaneçam em prece até o final da mensagem musical, favorecendo dessa forma a assistência do passe à distância. Muita paz a todos. Graças a Deus.